Olá, você que está acompanhando a Alternativa, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um Falando Nisso, o podcast aqui da Alternativa, onde toda quinta-feira ao meio-dia a gente convida alguém para vir aqui, bater um papo, conversar com a gente, trocar uma ideia e para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a história de vida das pessoas, né? Lembrando que o nosso quadro tem o oferecimento de Avelino Braganholo S.A. e também do Mercado Marini. Avelino Braganholo é uma empresa reconhecida mundialmente pela sua qualidade na produção de papéis e embalagens, e também o Mercado Marini, que você pode chamar lá no 34370104, chama no WhatsApp para você receber as ofertas diariamente aí direto no seu WhatsApp lá do Mercado Marini. Muito bem, hoje aqui com o professor Cláudio Orso da UNOESC. Tudo bem, professor? Isso aí, bom dia. Tudo certo, né? Como a gente estava já conversando, é uma alegria estar aqui. Falando também da caminhada da gente, né? Da experiência que a gente tem desenvolvido durante esse período, né? Da vida da gente, e principalmente aquilo que a gente pode, né, contribuir com as pessoas que nos cercam. Olha, nos últimos tempos, assim, muita gente vê o professor lá, colocando o chapéuzinho, que eu não lembro o nome daquele, na cabeça da pessoa, né? E a borla. Confira-lhe o grau de, né? E coisa e tal. Mas essa história não é só isso, né? A tua história começa muito antes disso com outras situações. Onde que o professor começou? Olha, Rodrigo, eu quero te dizer que, em primeiro lugar, a gente precisa acreditar na gente mesmo, né? Uhum. Mas a gente também foi muito desacreditado no início da nossa caminhada, né? Uhum. Porque as pessoas pensam que você não vai sair de onde você está. Sempre, né? sempre. As pessoas têm essa visão, né? Eu confesso que, bom, primeiro, eu sou de uma família de 10 irmãos, né? Família grande, com poucas condições financeiras, filho de agricultor lá do interior de Coronel Freitas. E eu tive uma oportunidade, né, de me aproximar da escola, além do quarto ano, que na época a gente fazia a quarta série forte, né? Além da quarta série, e aí eu consegui fazer o ensino fundamental e médio, e aí eu me desafiei a ir para a faculdade, né? Na ocasião, eu já desejava ser professor, porque eu entendia que era uma forma de a gente contribuir com as pessoas que nos cercam, né? Todas as profissões contribuem, isso eu não tenho dúvida. Mas quando a gente lida diretamente com a pessoa para melhorar a condição dela ou para contribuir, né? E nessa caminhada também a gente apanha bastante, né? Porque não é só né, aplausos, tem muito tapa também, né? Mas eu sempre tive essa perspectiva, essa preocupação de que forma eu posso contribuir com as pessoas que me cercam. E esse meu jeito, muito simples, muito tranquilo, mas eu procuro atender a todas as pessoas que chegam até a minha pessoa e que me perguntam alguma coisa, ou que querem orientação, ou que querem alguma coisa, continuo hoje ainda, após, basicamente, né, 40 anos de profissão. Certo. Né, 40 anos de profissão. Então, quando eu fiz a minha primeira graduação, eu estudei História em Palmas, no Paraná. Muitos que vão acompanhar esse movimento de agora vão se identificar com as nossas idas a Palmas uma semana por mês para dar conta dos nossos estudos por lá, né? E já de imediato, quando eu concluí o ensino médio, eu ingressei no magistério. Eu comecei dando aula, né, e tal. E aí, dentro da caminhada, numa escola pequena, daí fui crescendo, fui para a escola estadual em Xaxim, e de lá eu concursei por lá, Lajeado Grande, por Xaxim depois, né, e fui diretor nessas duas escolas por um período, né, num período de um mandato curto em Lajeado Grande, em função de um final de mandato de governo, né, e depois em Xaxim, então, por 4 anos no Colégio Neuza Massolini, onde eu me identifiquei, né, com a profissão efetivamente e consegui aí também alavancar outras possibilidades, que foi a possibilidade de, eu já havia feito curso de especialização, né, de ir para o mestrado, e depois, então, né, que foi uma caminhada muito dura também, o mestrado, porque eu fiz um mestrado com a UNOESC, em parceria com o Instituto Cubano, e a gente teve dificuldade de reconhecer o título depois, né?
E nesse meio tempo eu fui fazer outro mestrado, porque o meu não tinha validade, né? Aí eu concluí em Passo Fundo, reconheci em Passo Fundo o mestrado anterior e fui para a UFSC fazer doutorado em educação. Né? E aí eu estou completando agora, por incrível que pareça, na próxima semana, meus 26 anos do UNOESC, né? Aí saí da rede pública e vim para a rede privada para ser professor no ensino superior, e daí eu tive a oportunidade, então, de assumir algumas funções, né? E daí eu não saí mais, né? Aí eu tô por aí. Mas é gostar de estudar, né? É uma vida inteira estudando, né? Literalmente, é uma vida inteira que a gente não para, na verdade. A vida é assim, né, Rodrigo? Eu brinco, né, que eu não quero mais começar nada, mas quando a gente vê, a gente está envolvido com alguma coisa. Não né? tem como, né? Porque, assim como vocês, né, em qualquer outra profissão, a gente tem que estar, no mínimo, atualizado. E hoje, na condição que a gente está, das tecnologias, da inteligência artificial, né, essas coisas, mais do que nunca, a gente precisa avançar, né, com os nossos olhares sobre aquilo que nos cerca. Com certeza. Mas lá quando o professor decidiu, você professor agora, teve alguém que te inspirou? Ou algum professor que você viu na sala de aula e disse, eu quero fazer isso que esse cara está fazendo? Então, eu tenho, ainda vive a minha primeira professora, né, que está com seus 80 e alguma coisa, Dona Maria. A Dona Maria era uma pessoa muito simples, do interior, uma comunidade de uma escola multisseriada, onde a gente estudou, com as 4 séries juntos, né? E ela era uma pessoa que tinha a 4ª série. E ela sempre ensinava a gente assim com muita dedicação, na verdade. Mas eu imagino o que ela tinha para oferecer para a gente, né? Muita pouca coisa, né? Por quê? Pela caminhada dela. Mas pelo esforço, pela dedicação, pelo carinho que ela tinha conosco. E hoje, quando eu visito ela, ela diz que ela lembra de mim ainda. Eu acho que é difícil, né? Porque já faz mais de 50 anos, né? 50 e poucos anos que ela me conheceu. Mas como ela era vizinha do meu pai, né? A gente era na área da comunidade e a gente, de fato, as famílias são amigas até hoje, né? E foi ali que eu olhei para a professora, né? Depois eu fui para o 5º ano e aí me inspirei em outra professora. Tive a oportunidade nessa caminhada, depois de um bom tempo, quando na universidade, ser professor de 3 das minhas professoras. Capaz. 3 das minhas professoras, elas foram professoras da educação fundamental, né? Isso é zerar a vida, né? É zerar a vida, né? Isso é passar a régua. É passar a régua. Você ser professor de quem foi teu professor. Meu professor. Então, assim, eu tive a satisfação, né? Porque, assim, como eu falei, muitas pessoas talvez não acreditam nas pessoas que cercam, né? E eu não tenho dúvidas de que eu tive professores que não acreditavam na minha potencialidade. Mas também é um direito que lhe cabe, né? Não tem o que a gente discutir, né? A gente nunca pode controlar o que o outro pensa, né? O que o outro pensa, exatamente. Então, quando eu chego para dar aula na universidade, eu encontro 2 professoras, a minha professora do 3º ano primário, fazendo faculdade, né? Depois, claro, ela havia ficado um bom período parada, né? Não tinha estudado, quando teve os filhos, ela desistiu de trabalhar e de estudar e foi cuidar dos filhos e resolveu voltar para a profissão de professora, né? E aí veio fazer o curso de pedagogia em Xanxerê e uma professora que foi minha professora de 6ª série, né? E aí essas 2 vieram para cá. E numa outra oportunidade, eu encontro, então, uma outra professora que eu acho que ela era da 8ª série, eu não lembro direito o tempo, porque faz muito tempo, né? Eu encontrei ela num curso de pós-graduação e ela me disse o seguinte, professor, eu quero que o senhor me oriente no meu curso de pós. E aí eu fui orientador dela, né? Então, eu acho que isso é motivo de alegria, de satisfação da nossa parte em ter contribuído com tanta gente, mas também as pessoas que contribuíram comigo, eu preciso resgatar isso, né? Às vezes as pessoas até pegam no meu pé, né? Elas dizem, porque agora você está aqui, está ali, está lá, está nas redes sociais, está nos eventos estaduais, nacionais, né? E tal, e eu vejo que você está lá fazendo falas e uma série de coisas, e eu sempre devolvo a observação, eu digo, não te esqueça que você tem a tua contribuição na pessoa que está aqui falando contigo. Porque eu posso não lembrar de alguns conteúdos, né?
Posso não lembrar de muitos, aliás, né? Tem muita coisa que a gente estudou. Mas, assim, eu lembro da professora, eu lembro do professor, eu lembro da pessoa que me ajudou, eu lembro da pessoa que puxou minha orelha quando precisou, sabe? Porque a gente cresce, né? A gente não pode olhar só aquilo que é negativo na vida da gente. A gente precisa olhar o negativo ou os desafios como oportunidades, como possibilidades. Sim. Porque eu não tenho dúvidas, Rodrigo, que se eu tivesse, na primeira dificuldade, quando eu entrei na UNOESC, em 1º de agosto de 99, no primeiro desafio, eu poderia ter desistido. Sim. Entende? Mas eu preciso avançar, eu não posso me entregar. E até porque, na ocasião, quando eu vim para a UNOESC, eu já estava numa situação instável. Eu era professor da rede estadual, concursado 40 horas. Uhum. Então, eu não estava desempregado procurando emprego. Eu estava tentando buscar. Fui convidado por alguém naquela época, né, para contribuir com alguns cursos na UNOESC, e aí lá vim eu. Sim. Alguém já me conhecia, né? Mas entrou como professor. Como professor. Pois é, eu sempre vejo que você comenta que foi para tal escola, entrou como professor e direção. Isso. Outra escola, direção. A UNOESC foi o mesmo caminho. O mesmo caminho. Professor e direção. Como que se dá esse caminho percorrido? Ou por que o senhor acha que sempre foi o escolhido, digamos assim, para ir para uma parte mais administrativa? É liderança? É um conhecimento administrativo? O que pode ser? Eu acho que não é conhecimento administrativo. Eu acho que é liderança. Eu acho que é o perfil da pessoa. Entende? Por quê? Eu vou te dizer assim, a primeira, fui professor, comecei, fiz concurso, fui para Lajeado Grande, um município pequeno, mas eu fui lá. Era um colégio que já tinha seus 40 anos, sempre administrado por freiras, irmãs da congregação franciscana. E aí eu fui dar aula. Primeira semana eu tive meu embate com a diretora, que era uma freira, né? Embate no sentido assim, né? Que do jeito que ela fazia, eu não concordava, mas claro que eu não ia brigar com ela. Eu digo embate no sentido de propor outras alternativas, né? Passaram-se 3 meses. E uma noite eu estava dando aula no ensino médio, e ela me chama e ela disse, estamos numa reunião e eu preciso falar contigo. Eu gelei porque eu pensei assim, meu Deus do céu, né? Aconteceu alguma coisa que eu não estou sabendo e aí a pessoa vai me puxar a orelha agora no público ainda, né? Aí a gente entrou numa sala de reuniões e ela disse, estamos aqui com a APP, que é a diretoria administrativa, né, da escola, a APP, Associação de Pais e Professores, e aí ela me disse assim, Cláudio, eu tenho uma questão para colocar aqui, eu estou falando com a APP, que eu preciso me afastar da escola por causa da minha aposentadoria. Não tem mais irmãs da congregação aqui para assumir a escola. E eu vou, mas só se você assumir. Se for outra pessoa, eu não vou, eu quero você. E eu disse, irmã, mas... eu tenho que pensar nessas coisas, porque eu não tenho, né? E Quantos assim, anos o professor tinha na época? Lembra? na época, eu devia estar nos 30, mais ou menos, né? Sim. Mais ou menos, assim, né? E aí eu disse para ela assim, irmã, eu preciso pensar, porque eu nunca tinha sonhado em sair de sala de aula. E tal. Mas, com o desafio da irmã, o apoio da APP e da comunidade dos estudantes, dos professores, eu assumi aquele ano, terminei o ano, então, como diretor de escola, e eu terminei aquele ano como diretor. No ano seguinte, eu pedi remoção para o Neuza Massolini. E lá no Neuza Massolini, de imediato, eu já era professor também lá, eu tinha umas horinhas na escola. E quando eu fui para Xaxim, então, a escola já me convidou também para ser diretor da escola. Mas por questões políticas partidárias, né, que a gente sempre sabe que isso pesa muito, né? Então, o meu perfil ideológico não batia com o perfil do governo na ocasião. Mas tudo bem, não tem problema, porque eu era professor. Continuo dizendo, eu sou professor. Né? Aliás, quando alguém me pergunta profissão, professor. Né? Professor. E aí eu fiquei, daí eu fiquei 4 anos na sala de aula. No governo seguinte, eles voltaram a fazer a proposta. E aí assim, nós queremos que você assuma. E a escola foi muito bem naqueles 4 anos, foi escola referência, estadual, fomos a Florianópolis com um ônibus de estudantes, inédito para os anos de 2000, 2001, por aí, né?
inédito, fomos a Florianópolis com ônibus de estudantes para receber o prêmio de R$ 5.000 na época, que é mais ou menos, equivale, acho que é uns 50, 80 mil por hoje, aí, né? Por aí. E aí eu fiquei na escola aqueles 4 anos. No último ano de faculdade, da gestão, né? Eu fui convidado para ir para a UNOESC como professor. Aí eu fiquei, eu terminei aquela gestão, aquele período, né? Daquele último ano da gestão, ficando lá durante o dia e aqui durante a noite. Então, assim, eu sempre fui de trabalhar muito. Pode não parecer, mas eu sempre fui muito dedicado naquilo que eu faço. E sou perfeccionista também, né? Mas também dou muita autonomia para as pessoas que me cercam, né? E tal. Então, eu vim para cá no primeiro ano. No segundo ano, eu entrei em licença prêmio, porque eu tinha licença do Estado, né? Eu entrei em licença, fiquei afastado 9 meses, porque eu tinha 9 meses de licença. Aí retornei, aliás, tinha 12 meses de licença já, mas eu fiquei fora 9 meses. Na sequência, eu pedi, daí a UNOESC me convocou, na verdade, me pediu assim, ó, nós precisamos que você fique conosco 40 horas. Para isso, tenho que abrir mão do concurso. Aí, o concurso, ele é uma segurança, né? É uma segurança, claro que eu não fiquei, não assim, não, tô indo, né, não. Aí você começa a pensar, né, Rodrigo, coloca tudo na ponta da caneta, né, você tem que olhar o que é positivo, o que é negativo, mas o Estado tem, assim como outras instituições, a possibilidade de você ficar afastado um período do trabalho, sem remuneração, e depois voltar para o concurso. O Estado tem, ainda acho que continua hoje, são até 6 anos você pode ficar afastado. E nesses 6 anos eu me desafiei, me experimentei e fiquei na UNOESC 6 anos, com 40 horas. Nesse período, logo na sequência, eu assumi uma coordenação de curso. Da coordenação de curso, aí me chamaram para ser coordenador de pesquisa, de pós-graduação, na época. E aí eu tinha meu colega que era pró-reitor de ensino na época, e ele saiu para fazer doutorado. 3 meses ele pediu licença para fazer o doutorado, e naqueles 3 meses o professor Theo, que é o nosso vice-reitor, né, me chamou e disse assim, ó, você assume todas as funções acadêmicas de ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação nesse período de 3 meses? Meu Deus, quanta coisa. E eu já era aluno do doutorado também. Então eu fazia o doutorado em Florianópolis, eu ia uma vez por semana a Florianópolis, viajava no domingo à noite, na segunda-feira aula, e segunda à noite voltava de lá, desesperado para trabalhar, Deus, né? E tal. E aí nesse período eu disse, não, tudo bem. Aí até a gente meio que fez um acordo, assim, olha, se depois você precisa sair, a gente faz o inverso daí, né? Faz uma troca, né? Sim. E nesse período que eu fiquei aí diante da gestão como um todo, né, quando a pessoa precisou prolongar o mandato, o tempo dela de fora de sala de aula, fora da instituição, de 3 meses foi para 4, foi para 5, foi para 6, daí veio as férias, né? E aí quando chegou a hora do retorno, eu fui convidado a permanecer no cargo, né? Independente de qualquer coisa. E aí eu permaneci até hoje, eu estou aí na função hoje, eu sou diretor de ensino, mas eu já cuidei de toda a parte de pesquisa, de pós-graduação, de extensão, né? E tal. Só que hoje eu me dedico ao ensino. Sim. Né? Ao ensino. Já são praticamente 8 anos. Então, eu assumi, veja só, eu assumi a UNOESC em 89, em 2002 eu já era coordenador de curso, em 2001 fui coordenador de curso, em 2005 eu assumi outras funções além da coordenação, que é essa da coordenação geral dos setores, e em 2008 eu assumi a pró-reitoria, e aí de lá para cá eu fiquei no ensino de 2008 para cá, então já vamos fazer 18 anos também, né? E cabe a sua função de conceder o grau a quem está se formando. Exatamente. Cabe a mim, então, essa atribuição de cuidar de toda a parte acadêmica, de estudantes, de professores, de contratação, de demissão, de desligamento, de melhoria, de cobrança, de formação, de capacitação dos professores, seguir o regimento da instituição, né? Sim, claro, né? Importante. Seguindo o regimento da instituição e desde lá. E uma das atribuições é conferir o grau aos formandos. Né?
Então, é claro que às vezes a gente também divide funções, porque tem períodos aí que a gente tem 10, 12 sábados seguidos de formatura, né? Uhum. Aí você sacrifica o final de semana sempre, né? Sim. Então, às vezes, a gente divide, assim, ó, curso tal vai fulano, curso tal vai fulano, mas cabe à diretoria de ensino fazer. Tanto que quando não é a coletiva assim, ou quando ela mesmo que seja coletiva, mas não seja o ato solene do anfiteatro, que os alunos estão paramentados e tal, mesmo assim, eu que tenho que fazer, né? Então, não tem alternativa. Eu preciso dar conta da colação de grau. Então, eu começo com o processo seletivo de ingresso, discutindo o ingresso dos alunos na universidade, e eu faço até fechamento na colação de grau. Só que esse é um dos momentos mais importantes da vida de quem está ali. Porque a pessoa passou ali 4 ou, dependendo, 5 anos, né? 8. Estudando ali, né? Se dedicando ali. Aí chega lá no final, deve ser uma emoção para ti conferir o grau para todos que estão ali. Então, né, Rodrigo? Você já deve ter assistido alguma das minhas formaturas. Já, várias. Várias, né? E aí, assim, eu confesso para ti que o ato solene de outorga, ele me chama a atenção, muita atenção. Mas o momento mais importante para mim é quando os alunos vão para a família. Porque aí você vê a emoção da família. Sim. E o envolvimento da família. Porque, entenda que, por exemplo, eu vejo você, Rodrigo, né? Na sala de aula, estudando, fazendo prova, fazendo pesquisa, fazendo trabalho, fazendo isso, marcando colação de grau, ensaiando, preparando, tudo certo. Até ali eu vejo tudo. Mas quando eu vejo a família que vem dar o apoio nesse momento importante do jovem, do estudante, né? E a emoção das famílias, porque quer queiramos ou não, eu vejo assim, ó, nós somos em 10 irmãos, eu fui o único que tive a oportunidade de avançar nos estudos. Os meus irmãos, eu tenho uma irmã que tem formação em administração e os outros ensino fundamental e alguns com ensino médio. Então, o que acontece? Eu tenho certeza que quando eu olho, e o que eu quero registrar, quando eu fiz a formatura do meu filho, né? Aí, assim, não tem nada te segura. Porque a emoção toma conta. Porque você, não pelo fato de eu estar fazendo a outorga dele, né, ou conduzindo o processo, mas sim de ver a emoção e a alegria dele na formatura e entendendo o nosso apoio que a gente deu durante esse período. Sim. Então, a família, eu sempre digo assim, nós temos um tripé. A universidade, que tem o seu compromisso, porque é muito sério, não é fazer de qualquer forma. Por mais que às vezes a gente não agrada gregos e troianos, a gente tem clareza disso, mas assim, nós temos uma responsabilidade com a formação. Com certeza. Eu não posso dizer que você que fez jornalismo pode sair de lá de qualquer forma, ou que fez medicina veterinária, eu estou falando só de Xanxerê ou Xaxim, né? Não posso pensar nisso. É porque Não. Eu preciso garantir que ele seja o melhor no mercado. Então, o nosso esforço tem que ser. Então, esse é um tripé. A condição que nós oferecemos. Por isso, aproveitando o ensejo, é o nosso diferencial. Entende? Nós temos um diferencial na oferta. Segunda questão, é o suporte que a família dá para o aluno. Sim. E a terceira questão é a dedicação do estudante. Sabe? Não que um seja mais importante que o outro, mas assim, se nós não temos esses 3 elementos, nada vai funcionar. Porque se o aluno não estuda, não resolve, se a família não apoia, não adianta, se a instituição não tem a condição, não vai formar ninguém. Então, assim, nós temos que pensar, eu sei que a alegria é deles, o momento é deles, é do estudante, certo? Mas precisamos entender que é fruto do envolvimento, da dedicação, do compromisso, da seriedade de todos os envolvidos. Exatamente. Agora, na profissão de professor, tanto na escola quanto na faculdade é a mesma situação. O aluno chega, entra, faz todo o processo e sai. E vem outro. E sai. E vem outro. E sai. E nessa sua caminhada, eu imagino que você já tenha... Quantos já deve ter passado pelo teu ensino ou agora, né, nessa outra função também? Caminha na rua e vê um aluno aqui, um aluno lá, um aluno aqui? Inclusive no sábado agora que passou, uma situação bem assim... Um menino que foi meu aluno na 6ª série, em 1989, certo? Em Xaxim. Aí,
acho que fazia uns 10 anos que eu não via mais ele. Eu não consigo guardar nomes, eu tenho dificuldade em nomes, mas eu tenho facilidade em fisionomia. Eu sei que te conheço. Sim. Agora, da onde eu tenho que pensar. E aí eu estava num local e ele entrou. Quando ele chegou na porta, assim, eu olhei assim, putz lá, eu não acredito, esse piá foi meu aluno na escola tal, no ano tal, na série tal. Claro que eu não lembro de todos os detalhes, né, e tal. Sim. E tal. E quando ele me viu, assim, ele fez isso aqui, né? E ele veio me abraçar. Fazia muito tempo que eu não via ele. Então, isso é gratificante, porque a gente tem muita gente que a gente não conseguiu estabelecer um elo de, né, entre. É natural, né? Mas tem muitas pessoas, muitas. Eu vou te dizer assim que o pessoal fica pegando no meu pé, porque onde eu estou, onde eu estou, eu tenho meus ex-alunos. Mas eu tenho em todas as cidades. Sim, daí, porque, né? Não adianta, né? Então... A UNOESC formou muita gente, né? Muita gente. E aqueles alunos da educação básica também, eles... Tem um exemplo que é rápido para contar. Ele não foi meu aluno, mas a esposa dele foi. E a gente conversa com frequência, mas ele não me chama pelo nome. Ele me chama de professor. Aí um dia eu perguntei, meu amigo, você não foi meu aluno, por que você me chama de professor? Porque assim, a lógica é que você chame quem já foi. Sim. Né? E ele disse assim, respeito que eu tenho pelo senhor. Olha aí. E o respeito a gente não ganha, né? A gente conquista. Sim. Então o que acontece? Isso eu acho que é um pouco daquilo que eu falava no início, que é o perfil da pessoa em lidar com os problemas e posso não externalizar, né? Mas eu sofro. Eu sofro com alguns problemas das pessoas que chegam até a minha pessoa, né? Que chegam a mim. Então, por mais que eu não externalize, mas eu preciso buscar uma resposta para todos. E quando a pessoa vem buscar que precisa responder alguma coisa, a pessoa não vem por qualquer coisa, ela vem porque ela precisa. E a gente precisa olhar com carinho as pessoas que chegam quando a pessoa pergunta. Com certeza. Porque recebi um e-mail ontem, por exemplo. Professor, o senhor é a única pessoa que pode me ajudar. Eu tenho essa situação, eu preciso uma orientação. Aí, eu não sei quem é a pessoa. Porque pelo nome eu não me lembro dela. Aí ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, né? Depois você corta isso, né? Mas uma mensagem no WhatsApp. E ela me disse... Daí, quando eu vi a foto dela, aí eu identifiquei a pessoa. Porque pelo nome, são muitos nomes. E nome com sobrenome, muita gente com o mesmo nome, né? E aí, assim, ó, o que eu vou fazer com ela? Na hora eu pensei assim, meu Deus do céu, eu tô cheio de coisas. Que horas que eu vou dar atenção para ela? Mas, assim, fui buscar informação e disse para ela, amanhã eu passo para ti informação. Ou assim que eu puder, eu passo. Mas a gente precisa olhar, porque as pessoas estão carentes de informação, de reconhecimento, né? A gente anda com a cabeça para lá, nesse momento, nessa altura do campeonato, em função de tudo aquilo que vem acontecendo, né? As doenças não são mais tão físicas quanto mentais, né? Acho que a gente tem muita coisa para a gente reconhecer. Mas isso é uma caminhada que você se constrói. E claro, talvez o defeito seja grandes defeitos, nunca dizer não para as pessoas. A pessoa, ô Rodrigo, o Rodrigo vem aqui, ó, ô professor, você pode ir lá tal dia? Eu poderia ter dito ontem, amanhã eu... Entenda? Não, eu vou, porque se você convidou, eu sempre brinco com as pessoas, quando a gente recebe o convite, a gente nunca pode dizer não. Porque a pessoa que te convida é porque ela faz questão que você esteja lá. Senão ela ia dizer, não vou convidar. Não tem por que convidar o professor. Não convidaria se não quisesse que estivesse, né? Não convidaria, exatamente. Né? Então, acho que isso tudo é esse carisma. Eu tenho certeza que quem vai olhar isso depois vai dizer, é verdade, eu sou uma pessoa muito carismática. E, além do mais, eu além da minha caminhada na educação, eu me entendo e eu sei que eu sou uma liderança comunitária. Eu não sou político partidário, mas assim, claro que não se discute, não é a questão... Eu já fui candidato, mas nunca concorri, sabe? Porque eu não quero, né? E tal, sempre tirei meu pé, não quero me envolver nessa seara aí, né? Mas assim, hoje se você chegar na minha cidade, que eu moro em Xaxim, né?
e você perguntar a pessoa de referência no meu bairro, Vão indicar. vou indicar o meu nome. Sim. Porque lá eu faço tudo o que precisa. Final de semana, para mim, é sair do espaço acadêmico e ir para o espaço social. Ajudar no que precisa. No que precisa. Show. Ir na festa, ir na comunidade, trabalhar, ir rezar, ajudar, carregar, descarregar, limpar, lavar. Não interessa. Eu estou lá para ajudar. Eu sempre digo assim, eu prefiro que vocês me mandem do que eu ter que mandar alguém fazer. Porque daí quando alguém disser assim, Cláudio, faz isso, eu sei o que tem que fazer. Sim. O problema é dizer assim, ô Rodrigo, vai lá e faça isso. A tua leitura é outra, né? Sim. Então, a gente tem. Então, além dessa figura pública na universidade, também tem esse espaço lá dentro, lá na comunidade, no município. Né? No município. Tanto que, assim, as discussões, muitas discussões correm em torno do meu nome, né? Que não vem ao caso, mas assim, em relação ao futuro da própria cidade. E isso faz com que a gente perceba que alguém está olhando para a gente de forma diferente. E se as pessoas estão olhando é porque elas acreditam, ou poderiam dizer, não, esse não serve para ser nada na cidade, né? Mas se alguém está comentando, se alguém está comentando, eu tô tem alguma quieto, coisa, né? tem. Alguma coisa, se é bom, se não é, não sei. Não. Né? Professor, eu quero agradecer a sua disponibilidade de vir aqui contar um pouquinho da sua história pra gente. Tenho certeza que teríamos muito mais assuntos para debater, né? Eu vou... Todo mundo que vem aqui leva uma lembrança nossa aqui da persona aqui. Obrigado, Edna, pelo presente aí, né? A todos os pessoal que vem aqui participar com a gente. Eu preciso pelo menos olhar o que tem dentro. Não, pode. Porque diz que a gente, às vezes a gente fica com vergonha de olhar, né? Não, pode olhar. E tal, ou de abrir, ou coisa parecida. Se eu ganho um presente, na hora também. Eu comigo... A pessoa, a etiqueta diz que, olha lá, tchê. Olha lá. Olha, no capricho. Eu fiquei um pouquinho, assim, eu pensei, quando eu vi o Rodrigo com a xícara dele aí, né? Eu pensei, putz lá, né? Que xícara bonita. E aí eu saio daqui com uma igual, né? Eu fui. Para cada vez que o senhor for tomar seu café, olhar lá e lembrar, eu fui lá no quadro, legal, eu fui cara, lá. Que legal, eu fui. Parabéns aí pela iniciativa, né? É tão simples e é tão legal, né? Tão significativo, né? Porque eu vou fazer um comentário assim, a xícara pela xícara, ela tem a sua função, claro, né? Mas o recado dado aqui é fundamental. Sim. Entende? Sim. Então, assim, meu Deus do céu, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de falar um pouco sobre a minha caminhada, na verdade, né? E agradecer por você ter, né, feito esse convite e ter me oportunizado a falar. E também pelo presente, né? Agradeço imensamente. Tenho certeza que vai para minha coleção. Você não acredita, mas eu faço coleção. Capaz, então acertei no presente ainda. De xícara e de copos. Eu vejo um copinho de... vou levar. Tá vou levar, né? Professor, eu que agradeço a sua disponibilidade em vir aqui, né? Eu sei do quantas tarefas o senhor tem lá no seu dia a dia, né? Mas ter tirado 20, 30 minutos do seu tempo e vir aqui conversar com a gente é uma satisfação imensa recebê-lo aqui, né? E toda quinta-feira ao meio-dia a gente recebe alguém aqui para bater um papo, conversar, trocar uma ideia. Um abraço a Avelino Braganholo S.A., Mercado Marino e a Persona aqui, que disponibiliza o presente aí. Quinta-feira que vem, meio-dia, nós estamos de volta com mais um convidado. Obrigado, professor. Tamo junto. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu. Até semana que vem.